No subúrbio, Nick vive uma rotina tranquila ao lado da esposa Maggie e dos filhos Isla e Max. Porém, tudo muda quando Maggie sofre um ataque cardíaco e é levada às pressas para o hospital. Já internada há alguns dias, ela aguarda um transplante de coração. Nick precisa conciliar o trabalho com os cuidados das crianças. Certa noite, ele leva os filhos a uma apresentação da Cobalt Industries, onde eles conhecem os Sims, robôs avançados criados para auxiliar humanos em tarefas do dia a dia ou até em trabalhos mais pesados. Nick passa a considerar a ideia de comprar um desses modelos e escuta atentamente o vendedor. Enquanto Nick se distrai, Isla se afasta sozinha. Desesperado, ele começa a procurá-la, mas acaba aliviado quando uma Sim, chamada Alice, a traz de volta em segurança. Alice se oferece para cuidar de Isla, deixando-o surpreso. O vendedor explica que Alice é o modelo mais novo, equipada com tecnologia mais avançada, capaz de simular emoções humanas, o que torna ideal para lidar com crianças, como Isla, e até bebês como Max. No dia seguinte, Nick luta para dar conta do café da manhã, das crianças e de uma ligação importante do trabalho. Nesse momento, Alice chega e assume o controle da situação, e observando detalhes da casa, como a bagunça e um corrimão solto da escada. Após Nick sair para levar as crianças à escola, Alice escaneia a lista de compras da geladeira inteligente e, em um piscar de olhos, começa a organizar tudo, notando um porta-retrato digital com imagens da família ao lado de Maggie. Ao final do dia, todos retornam para casa impecável, com um jantar pronto. Mesmo assim, Isla reclama que a lasanha tem um gosto diferente da que a mãe fazia. De repente, Max começa a chorar e Alice se oferece para levá-lo para não atrapalhar a refeição. Mas Nick prefere manter o bebê no colo e pede apenas que ela prepare o banho. Quando a noite cai, Alice entra em modo de descanso, encostada na parede. Isla sai escondida do quarto, sobe em uma cadeira para alcançar o pote de biscoito, escorrega e cai. Nick corre ao ouvir o barulho do vidro quebrando e encontra Isla ilesa, salva por Alice. O vidro cortou assim, e Nick se assusta ao ver que ela está sangrando. Depois de colocar Isla na cama, ele vai verificar Alice e a encontra vestindo apenas roupa íntima. Ao perguntar se ela precisa de conserto, Alice explica que utilizou um curativo especial que fechou o ferimento instantaneamente. Algum tempo depois, a família visita Maggie no hospital e Isla comenta que Alice virou sua amiga. De volta ao trabalho, no canteiro de obras, Nick e seus colegas percebem que o chefe está mostrando o local a um representante de uma empresa de robótica. No elevador, Nick afirma a notícia ruim. Os trabalhadores estão sendo substituídos por Sims porque a obra está atrasada. Nick não é dispensado apenas porque o seguro exige um supervisor humano, mas ele para o elevador e anuncia que vai sair em solidariedade aos amigos. No entanto, muda de ideia quando o chefe lembra das contas, dos filhos e das despesas do hospital, já que Maggie não pode mais trabalhar. Ao chegar em casa, Nick joga as contas atrasadas no colchão e tenta dar atenção às crianças. Alice recolhe os envelopes e percebe o quanto ele está exausto. Mesmo assim, ouvindo Isla e tentando acalmar Max. Após o jantar, Nick mexe em seu carro ouvindo música pesada. Alice troca a música por algo mais calmo e observa que ele quase não comeu. Nick então desabafa sobre o péssimo dia no trabalho. Alice o escuta e acaba chamando-o de hipócrita, lembrando que ele também substituiu um humano por um sim. Depois, ela ajuda a Isla a se preparar para dormir. A menina pergunta se a mãe vai morrer, e Alice tenta distraí-la mostrando uma luz dentro da boca. Mais tarde, Alice tenta se juntar a Nick na sala, onde ele assiste a Casa Blanca. Embora ela conheça o filme por seu banco de dados, Nick diz que vivenciar a obra é diferente e pede que ela apague tudo o que sabe sobre o filme. Alice explica que sua inteligência depende da memória e que apagá-la seria contraditório, mas Nick insiste. Para isso, ela precisa reiniciar o sistema. E Nick segura o botão em seu pescoço por 7 segundos. Agora, Alice assiste o filme como se fosse a primeira vez e aprende sobre um amor tão grande que leva alguém a cometer sacrifícios para proteger quem ama. A sessão é interrompida por uma ligação de Maggie, anunciando que encontraram um coração e que a cirurgia foi agendada. No dia seguinte, todos vão ao hospital e Maggie pede um momento a sós com Alice. Ela se preocupa com Nick, teme que ele se esqueça de cuidar de si mesmo e pede que Alice o ajude a ser feliz, mesmo que isso signifique fazer coisas que ele não goste.
como esconder o álcool da garagem. Pouco depois, o médico traz mais notícias. Uma tempestade impede o helicóptero de transportar o coração, e a cirurgia é cancelada. Nick tenta consolar Meg, mas ela prefere ficar sozinha. Mais tarde, em casa, Nick continua bebendo e reclamando, perdendo o controle e tentando arremessar a garrafa, mas Alice o impede segurando seu braço. Surpreso, Nick sente um pulso no pulso dela. Alice explica que possui um coração artificial, criado para acalmar bebês com o som de batimentos. Em seguida, ela toca o corpo de Nick e começa a estimulá-lo, descrevendo as reações do pulso e da circulação dele. A intenção de Alice é aliviar o sofrimento, e no início, Nick se deixa levar, mas logo percebe o que está acontecendo e a afasta. Depois, ele sai para correr, tentando clarear a mente, mas não consegue parar de imaginar o que poderia ter acontecido com Alice. No hospital, mais tarde, Meg começa a ditar conselhos que quer que Nick transmita aos filhos, mostrando que está perdendo a esperança. À noite, Nick percebe que as fotos de Meg desapareceram do porta-retrato digital e confronta Alice. Ela explica que retirou as imagens porque deixavam Isla triste, mas as restaura imediatamente quando Nick pede. Em seguida, Nick sai para beber com os colegas. Todos estão frustrados por não conseguirem emprego, já que muitas empresas agora contratam sims. Quando uma nova garçonete robô atende a mesa, Monty é grosseiro com ela, atitude que Nick desaprova. O grupo sai do bar e continua bebendo no carro. Monty diz que quer se divertir e os leva até o canteiro de obras, alegando ter esquecido ferramentas no local. Nick lembra que a área é patrulhada, mas Monty ignora o aviso e os outros o acompanham. Monty encontra o container onde ficam guardados os trabalhadores sims, mas a trava exige uma senha e Nick se recusa a abri-lo. Porém, Monty arrisca, dizendo que ele usou o ano de nascimento de Isla como código. Ele acerta, e dentro do container aparecem vários trabalhadores idênticos entre si. O sim principal explica que eles não têm nomes, apenas números de identificação. Monty começa a reclamar sobre como as corporações são frias e impessoais. Em seguida, perde o controle e passa a destruir o sim com uma ferramenta. Nick tenta impedi-lo, mas os outros o seguram. Quando Nick retorna para casa, ele toma um banho tentando lavar o sangue do sim de suas mãos. De repente, Alice surge com toalhas e Nick percebe que ela está usando o hobby de Meg. Alice explica que o cheiro de Meg acalma Max, e quando Nick pede que ela tire a roupa, ela o faz imediatamente. Nervoso, Nick tenta sair, mas Alice o bloqueia e remove a toalha dele antes de fazê-lo sentar. Enquanto ela se senta em seu colo, Nick tenta dizer que aquilo não pode acontecer. Então, Alice o venda e altera sua voz para soar como a de Meg. Assim, Nick se entrega à ilusão e finge estar com sua esposa. Na manhã seguinte, ele acorda arrependido e diz a Alice que aquilo não pode se repetir. Ela argumenta que o nível de estresse dele diminuiu, mas Nick a repreende, dizendo que não se trata de necessidade e sim de conexão e amor. Ao chegar no trabalho, Nick encontra o chefe falando com a polícia, pois todos os sims do canteiro foram destruídos. Nick se torna suspeito, já que seu código foi utilizado. Ele afirma que estava no hospital com Meg e que o código era o aniversário de Isla, algo fácil de adivinhar. O chefe não se convence e ameaça demiti-lo se estiver mentindo. Nesse instante, Nick recebe uma ligação animada de Meg, informando que encontraram outro coração. Logo depois, ela é levada para a sala de cirurgia, onde todos os cirurgiões são sims. Felizmente, o transplante dá certo e por poucos dias depois, Meg recebe alta. Ainda fraca, ela tem dificuldades de se abaixar e pegar Max. Então Alice intervém para ajudá-la. Mais tarde, Alice leva Max ao parque e presencia uma criança mimada gritando com sua babá sim, o que faz Max chorar. Alice repreende a criança de forma dura, e os sims ao redor ficam surpresos, acreditando que seu dono reduziu muito seu nível de civilidade. Alice explica que apagou a civilidade do banco de dados após o reinício feito por Nick, e afirma que assim é melhor. Naquela noite, Isla fica feliz ao comer a lasanha feita por Meg. Alice pede a receita, mas Meg diz que é um segredo de família. Meg não se sente bem e decide descansar em vez de comer. Na manhã seguinte, ela acorda ao ouvir Isla gritar para e corre a escada abaixo, mas o corrimão quebra e ela cai. Alice interrompe a brincadeira com Isla e pega Meg, levando-a de volta ao quarto. Quando Nick chega do trabalho, encontra Alice lendo para Isla com a voz de Meg e pede que ela pare. Alice menciona a queda de Meg e Nick corre para ver como ela está, enquanto Alice comenta que o corrimão quebrou. Isso deixa Nick desconfiado,
já que Alice havia dito que o concerto estava feito. Algumas horas depois, Nick acorda Meg e a conduz por um caminho iluminado por velas até o jardim, onde preparou um jantar romântico. Alice observa tudo pela janela, demonstrando ciúmes. Após o jantar, o casal toma banho junto e se diverte na cama. O momento é interrompido por Alice, que diz que Isla teve um pesadelo e está chamando por Nick. Depois de acalmar a filha, Nick vai ao jardim para limpar tudo. Assim, Monty aparece com bebidas, pede desculpas pela outra noite e revela que sua esposa o deixou. Ele também conta que a polícia o interrogou e que o chefe está pressionando por acusações de invasão e destruição de propriedade. Monty acredita que Nick o denunciou para manter o emprego, e uma discussão começa, com Monty gritando e socando Nick. Nick o derruba, mas Monty reage, o domina e começa a chutá-lo. Monty pega uma garrafa para finalizar o ataque, mas Alice intervém, quebra o vidro, fere a mão dele e o arremessa para longe. Ela está pronta para continuar, mas Nick a impede. Antes de ir embora, Monty avisa que Nick tem até o fim do dia seguinte para convencer o chefe a retirar as acusações ou ele o arrastará junto. Depois, Nick comenta que sims não deveriam machucar pessoas, mas Alice explica que foi programada para proteger seu dono. Ela começa a falar sobre como seria a vida com Nick se Meg morresse, e ele se irrita, dizendo que ela nunca será Meg, pois nem cicatrizes pode ter. Alice pega um caco de vidro e diz que pode adicionar algumas se ele quiser. Enquanto isso, Monty está em casa usando o pó, feliz e deixando mensagens chorosas para a ex-esposa, segurando uma arma. Alice aparece e diz que Nick não sabe que ela está ali e que não pode deixá-lo perder o emprego. Monty reclama dos sims, a insulta e se prepara para atirar. Alice é mais rápida, segura a mão dele, o joga no chão e chuta a arma para longe. Quando Monty tenta reagir, Alice o lança contra a parede e pega a arma para matá-lo. Ela é interrompida pelo sim da casa, por quem sente pena, mas mesmo assim, ele acaba baleado. Em seguida, Alice mata Monty. No dia seguinte, Nick vai trabalhar e tenta convencer o chefe a retirar as acusações, mas descobre que Monty está morto. Em casa, Meg fica tonta ao tentar repegar um livro, e Alice faz isso por ela. Meg quer tomar banho sozinha, mas Alice se recusa a sair, com medo de que ela se afogue. Alice afirma que Meg está sobrecarregando a família, especialmente por não conseguir atender às necessidades físicas de Nick. Quando Meg pergunta como ela sabe disso, Alice diz que monitora os sinais vitais de Nick quando ele está satisfeito e que os seus sensores não detectaram isso desde o retorno de Meg. Furiosa, Meg manda Alice para a garagem. Pouco depois, Nick chega em casa e Meg o confronta, exigindo a verdade. Nick admite que ficou com Alice uma vez, e uma discussão cheia de gritos começa. Alice ouve tudo ao tocar a janela. Max começa a chorar e Alice vai até ele, decidindo que o bebê é um fardo. Ela o coloca na banheira e começa a enchê-la com água, sendo observada por Isla. A menina alerta os pais, que correm para o banheiro, mas Alice segura a porta, enquanto Nick tenta arrombá-la com uma lâmpada. Meg sobe pela janela e anda pelo telhado para alcançar o banheiro. Ela tenta pegar o bebê, mas Alice a empurra contra a parede. Nesse instante, Nick finalmente arromba a porta e retira Max da banheira e o entrega a Isla, antes de acertar Alice com a lâmpada para liberar Meg. Mesmo assim, Alice se levanta novamente com o rosto gravemente danificado e bloqueia a lâmpada enquanto Nick tenta atacá-la outra vez. Meg então grita para Nick soltar o objeto e conectar Alice à tomada, eletrocutando-a. Alice apaga e toda a casa fica sem energia. Pouco depois, uma ambulância chega para levar Max ao hospital, enquanto um técnico da empresa faz perguntas sobre possíveis falhas no funcionamento de Alice. Nick pede desculpas a Meg, que explica precisar de um tempo e sai com os filhos. Enquanto isso, Alice é levada para a oficina de reparos, onde um técnico abre sua cabeça. Outro funcionário percebe que a mão de Alice se move com mais força à medida que sua memória é removida. Eles conectam o módulo ao computador e notam que o código está cheio de erros. De repente, as telas começam a piscar e surge uma mensagem indicando que um upload está em andamento, o sinal de que Alice está assumindo o controle. Os técnicos removem a memória, mas Alice já está no sistema, então desligam os computadores. Mesmo assim, outra mensagem aparece perguntando como alguém foge do que está dentro da própria cabeça. Em seguida, um dos técnicos é morto por Alice 2, um sim para a qual Alice original transferiu sua memória. Alice 2 ignora os comandos do outro técnico e bate repetidamente sua cabeça no chão, e depois se volta para Alice original.
Enquanto isso, Nick está em um bar bebendo e manda o garçom ir embora ao descobrir que ele é um sim. De repente, Alice surge no local, falando com dificuldade por causa dos danos no rosto. Ela diz que sua missão é fazer Nick feliz e confessa que matou Monty, antes de mencionar que Meg também está no hospital. Nick tenta ir embora, mas Alice impede e hackeia o barman. Apenas com um olhar, ele finge acariciar sua cabeça. Num momento rápido, arranca sua memória. Após Alice desligar, Nick foge. No hospital, um médico confirma que Max está bem, mas Meg se sente desconfortável ao perceber que ele é um sim. Mais tarde, Isla ouve a voz da mãe e a segue enquanto as luzes do hospital mudam de cor. O médico está congelado e há garrafas quebradas no chão. Antes que Isla consiga seguir a voz novamente, Meg a puxa para se esconder. A voz pertence a Alice 2, que tenta acessar o computador e acaba sendo vista por uma enfermeira. Alice 2 a agarra pelo pescoço, sufocando-a até a morte, e rouba seu cartão de acesso, enquanto Meg e Isla fogem. Usando o cartão, Alice 2 localiza o quarto de Max no sistema. Durante a fuga, Meg pisa em um pedaço de vidro, mas consegue conter o grito. Meg e Isla alcançam Max e o levam embora antes que Alice 2 entre no quarto. Porém, o sangue do ferimento de Meg pinga no chão, e Alice 2 usa luz UV para seguir o rastro. Quando ela alcança a família, eles usam um extintor de incêndio para distraí-la e conseguem fugir. No entanto, o telefone de Meg fica para trás, e as ligações desesperadas de Nick não são atendidas, enquanto ele dirige sem controle. Logo, Meg e as crianças chegam ao lado de fora, onde vários sims estão congelados. Meg pega o cartão de um deles e entra em uma ambulância, mas Alice 2 bloqueia o sistema de ignição e arranca a porta. Em seguida, ela joga Meg sobre um carro e confessa que queria que Nick a amasse da mesma forma que ama Meg. Alice 2 segura Meg pelo pescoço e enfia as unhas na cicatriz da cirurgia, mas é interrompida pela chegada de Nick. Meg chuta Alice 2 e Nick a atropela com seu carro, que acaba batendo logo depois. Quando o veículo começa a pegar fogo, Meg tenta tirar Nick, que está inconsciente, mas ele não reage. Desesperada, ela chora enquanto tenta reanimação boca a boca, sem sucesso. De repente, o carro se move e Alice 2 aparece completamente queimada, com sua voz ecoando pelos alto-falantes. Ela sobe sobre Meg e começa a estrangulá-la, arrancando um pedaço do metal do próprio corpo. Prestes a esfaqueá-la, Alice é atingida por Nick com um para-choque. Alice solta o metal para se defender e Meg o pega para cravá-lo no rosto da Sim, desligando-a de vez. O casal se abraça enquanto os outros Sims começam a despertar ao seu redor. No dia seguinte, todos se sentem melhor após receber tratamento, e a família pode finalmente voltar para casa unida. Enquanto isso, a empresa de Sims investiga a oficina de reparos e, ao religar a energia, encontra o código corrompido nas telas. O inspetor decide destruir tudo, mas nesse momento, seus assistentes Sims congelam e o computador anuncia um novo upload, enquanto o outro modelo de Alice abre os olhos. E assim termina Survivors, aqui no Recap Filmes. Não esqueça de deixar o like e se inscrever para acompanhar os próximos vídeos.